Fala galera, Senhor Biologia na área agora para um assunto bem interessante, umas dicas bem legais para vocês, hein? Olha só, você que está estudando para o Enem não pode deixar de assistir isso até o final, porque eu vou falar para você sete dicas do que mais tem caído de biologia no Enem. Toca a vinheta, DJ, vamos que vamos! Senhor Biologia. A minha primeira dica é genética. É isso aí, essa matéria maravilhosa que a gente tanto ama, né? Genética é bom demais. O DNA, lá está as causas de muitas doenças que afligem a nossa humanidade, que nos aflige, mas também está a chave para a cura dessas doenças todas. Por isso esse assunto é tão exaustivamente cobrado nas provas. Por isso, se ligue, fique ligado, por exemplo, nas leis mendelianas, fique ligado na biotecnologia, na ação do RNA, do DNA, fique ligado no monohibridismo, dihibridismo, isso tudo pode ser muito cobrado em prova, ok? Mas olha só, você precisa muito, quando estiver estudando genética, fazer exercícios. Não se aprende genética se não fizer muito exercício. A genética é a matemática da biologia. Ok? E sempre que for fazer exercício, anota essa minha dica. Você tem que montar a questão. Leia o enunciado, aquele enunciado grande, cheio de informações. Você precisa montar a questão. Depois que a questão estiver montada a partir do enunciado, você parte para a resolução dela. Isso é infalível. Você vai acertar. E se você quiser a minha ajuda, você pode contar comigo, porque no meu canal já tem um monte de aula de genética prontinha para você lá. E eu estou colocando no ar daqui uns dias um curso completo de genética. Do começo ao fim, você fizer esse curso, você vai aprender genética completa, você não vai errar questão nenhuma de genética mais. Garanto isso para você, ok? Mas vamos lá. Segundo tema, microbiologia. Como que a microbiologia pode ser cobrado de vocês numa prova do Enem ou de vestibulares? Estamos falando de Enem, especialmente hoje. Vírus e bactéria. Tem protozoários também, algas também, tudo isso aí está inserido dentro da microbiologia, mas especialmente vírus e bactéria. É muito importante você conhecer as características gerais de vírus, por exemplo, que ele é um ser acelular, que vírus tem DNA ou RNA como material genético na sua grande maioria, que o vírus não tem metabolismo próprio, que o vírus é parasita intracelular obrigatório, que a bactéria ela é um ser procarioto, que ela pode ter vida livre ou parasitária, viver isoladamente ou em colônia, que ela tem parede celular de peptídeo ou glicano. São informações importantes a se saber. Mas mais importante ainda do que isso, é você saber as doenças. As doenças que são causadas por vírus, as doenças que são causadas por bactérias e também as que são causadas por protozoário. Para te facilitar, como são muitas doenças, eu tenho uma frasezinha, uma técnica mnemônica para te ajudar a guardar algumas dessas doenças. Por exemplo, doenças causadas por vírus, as viroses. A frase é: Rê, saravá, gripou, a rubéola pegou cachumba e a sida, febre amarela e dengue, e o Chico rebolou na zika do HPV. Repete essa frase umas 10 vezes aí que eu tenho certeza que você decora. Lá na descrição eu vou deixar para você essa frase direitinha e vou colocar lá o que representa o Rê, o outro Rê, o Sá, o Rá, o Vá e assim por diante. Você vai saber o significado de cada uma delas, tá lá na descrição, beleza? Mas continuando aqui, tem uma frase também para as doenças bacterianas. Turra, comilego, bocite. Turra, comilego, bocite. São as doenças bacterianas, ok? Vamos então seguindo aqui. Terceiro tema. Ecologia. Só nas 3 últimas provas caíram 14 questões só de ecologia. É muita coisa para uma prova, você não pode ir para o Enem sem saber ecologia. E o que mais estudar de ecologia? Impactos ambientais, poluição, efeito estufa, poluição das águas. É muito importante também você estudar a cadeia alimentar, o fluxo unidirecional de energia, cai bastante isso aí. A produtividade primária líquida é igual à produtividade primária bruta, menos a taxa de respiração. São conceitos importantes que também tem aula no meu canal falando sobre esse tema aí. Você sabe, por exemplo, o que é sinfilia? O que é forésia? São relações ecológicas
não muito comum, não muito usuais, que tem caído nas provas e tem sido muito cobrado isso aí. Ecologia é fundamental para a sua prova, beleza? Vamos ao próximo tema que eu acredito que possa cair na sua prova do Enem. Fisiologia animal comparada. Aí você tem que fazer o quê? Comparar o funcionamento do organismo, a fisiologia de diversos organismos. Como, por exemplo, você tem que analisar o sistema circulatório. Lá no processo evolutivo, lembra de todos os filos do reino animal? O primeiro, porífero. Depois, selenterado, plateuminto, nemateuminto, anelídeo, molusco, artrópode, equinodermo e cordado. Na sequência desse filo, você vê a evolução acontecendo quando você analisa a fisiologia comparada. Por exemplo, o sistema circulatório foi aparecer pela primeira vez em anelídeos. Aí você vai avançando, o sistema circulatório de molusco é aberto. Aí começa a aparecer nos cordados o coração mais definido. Aí você tem anfíbios que têm um coração com 3 cavidades, tricavitários, 2 átrios e um ventrículo. Antes dos anfíbios, os peixes com 2 cavidades só, um átrio e um ventrículo. E aí você chega nos répteis, que tem 3 cavidades, 2 átrios e um ventrículo, mas o ventrículo já começa a ser segmentado. Os crocodilos já é dividido em 4 partes. E aí você tem as aves e os mamíferos que já têm um coração tetracavitário. Você analisa o desenvolvimento embrionário, quem que é protostômio, quem que é deuterostômio, o significado de deuterostômio. Deuterostômios são os animais cujo blastóporo origina o ânus, que é só equinodermo e cordado. Protostômios são os animais cujo blastóporo origina a boca, são todos os outros filos. Esses conceitos dentro da zoologia, essa comparação fisiológica tem sido cobrada no Enem, especialmente em relação ao sistema circulatório, ao sistema excretor, para diferenciar os animais que são moniotélicos, uriotélicos e uricotélicos. Isso aí é muito importante para a sua prova. Fisiologia animal comparada. Vamos ao próximo tema, hein? Citologia. Esse assunto é dado muito no começo do ensino médio. E por isso você tem que ficar muito ligado e estudando ele ao longo do ano, porque isso cai muito na prova do Enem também. Me responde aí, por exemplo, você sabe o que é o ergastoplasma? Você sabe me diferenciar a metáfase de uma mitose da metáfase de uma meiose? Você sabe o que forma a junção de uma glicose com outra glicose? E a junção de uma glicose com uma frutose? Quais são os polissacarídeos estruturais? Consegue responder essas perguntas? Se liga em citologia, hein? Citologia é um tema muito importante para a sua prova. E não fique preocupado, porque se você for lá no meu canal, tem uma playlist lá completa de citologia, falando tudo de citologia, você vai pegar todas essas informações lá. E essas perguntas que eu te fiz agora eu deixo também na descrição, beleza? Vamos ao próximo assunto. Botânica. O tópico mais abordado de botânica normalmente é fotossíntese e respiração. Aquele gráfico que fala do ponto de compensação fótico, é muito importante se ligar nisso aí. E sobre a morfologia também das plantas, tipo os tipos de raízes, os tipos de caule. E cai muito também, é muito comum cair nas provas também, a diferenciação de monocotiledônea para dicotiledônea. Isso acontece só com plantas angiosperma. Por exemplo, o milho, que tem folhas com nervuras paralelas, são monocotiledôneas. Se você pega um pé de manga que tem nervuras peninérvias, são dicotiledôneas. Dentre essas, existem várias outras características que diferenciam monocotiledôneas de dicotiledôneas. É bom ficar atento a isso aí. E na fisiologia, eu trago aqui para você ficar ligado na sua prova, é a teoria de Dickson e a teoria de Mush, que são as teorias que explicam o processo de transporte de seiva bruta e elaborada na planta, ok? Isso aí cai muito em prova e é muito importante você saber também. Botânica, tema top. E o último tema que eu trago aqui, o 7º tópico, fisiologia humana. É muito fácil relacionar esse assunto com o nosso cotidiano, com as doenças relacionadas ao ser humano, à nossa espécie. Então, entender a fisiologia humana é muito importante e cai muito em prova. Principais sistemas, sistema digestório, sistema circulatório, cai muito sistema hormonal. Sobre o sistema digestório, por exemplo, se ligue nas enzimas. As enzimas que elas digerem, o que as enzimas digerem, ou seja, o substrato da digestão enzimática e o produto. Por exemplo, o amido é digerido pela amilase e tem como resultado
a formação de maltose lá dentro do intestino. Estou falando da amilase pancreática. Bom, você, por exemplo, sabe o nome das enzimas? Eu dou uma dica para vocês. O nome da enzima é parecido com o substrato que ela digere, exceto se essa enzima digere proteína. Com relação ao sistema circulatório, se ligue nas cavidades cardíacas, sístole e diástole. Essas são as minhas dicas para você. Muito importante, fisiologia. Beleza? Fica aí um grande abraço para você. Muito obrigado por estar aqui até agora. Se ligue no canal e se ligue no Instagram do @senhorbiologia também. E bons estudos, hein? Que o Enem tá chegando. Vamos que vamos, galera. Até mais. Tchau!